E agora nós vamos para o quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. NQI, pastor, é uma mulher. Ela pede para o pastor explicar sobre a religião dos Mormons. Quero dizer que o mormonismo, também conhecido pela placa que está situada em suas igrejas, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, foi fundada em 1830, no dia 6 de abril, por um homem chamado Joseph Smith. Ele afirmava ter recebido uma visita pessoal do Pai e do Filho, Jesus Cristo. Então diz a história a respeito dele no livro conhecido da igreja, A Pérola de Grande Valor, que ele foi orar num bosque para saber a que igreja ou seita ele deveria se unir. Estava ali em oração, mais ou menos com 15 anos de idade, quando lhe aparecem dois personagens. Um deles dizia para o outro: "Este é o meu filho amado." Ora, é uma expressão tirada do capítulo 3 de Mateus, versículos 16 e 17, quando Jesus saía das águas do batismo, o Pai disse lá do céu: "Este é o meu filho amado." Então, para dar validade à sua revelação, ele teve a visita dessas duas pessoas, e uma delas foi interrogada por ele. Ele indagava qual das igrejas deveria se unir. E foi-lhe dito que não se unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas, seus mestres eram corruptos, e que não devia, consequentemente, se unir a nenhuma. Então, ele fez mais uma pergunta: a que fazer? Criar uma nova igreja. E ele pergunta para Jesus: que nome devo dar à igreja? Diz que Jesus, muito admirado da sua pergunta, lhe disse: por que essa pergunta? Se a igreja é minha, essa igreja deve chamar-se pelo nome do próprio Jesus. Daí porque puseram o nome de Igreja de Jesus Cristo. Ora, prezados ouvintes, será que este Jesus que apareceu, segundo Joseph Smith anuncia neste livro, A Pérola de Grande Valor, era o Jesus da Bíblia? Você lendo a Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 16, você vai encontrar uma declaração de Jesus: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que a palavra de Jesus na Bíblia Sagrada é para se duvidar e se crer nesse Jesus que só Joseph Smith diz que viu e que lhe falou? Ou no Jesus da Bíblia, quando então na cidade de Jerusalém foi criada ou fundada a igreja no dia de Pentecostes, mais ou menos no ano 33 da nossa era? Por quanto tempo Jesus declarou que estaria com a sua igreja? Despedindo-se dos seus discípulos, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aí está a promessa de Jesus de estar conosco, com a sua igreja, sempre. E não que essa igreja tenha apostatado e que o próprio Jesus ordenasse que se fundasse uma outra igreja. Isso é lero-lero de falsos profetas.
Então tenhamos cuidado nesse particular e quero realçar algumas doutrinas características. Por exemplo, quem é o Deus dos mormons? Eles dizem, o nosso Deus é um homem exaltado. E tem uma declaração segundo a qual um dos seus líderes declara, Deus foi o que nós somos e nós seremos o que Deus é. Vou repetir, Deus foi o que nós somos e nós seremos o que Deus é. Ora, consultando a Bíblia, você vai notar no livro de Malaquias que Deus é um ser imutável. É como o próprio Jesus Cristo, que acerca dele diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você sabe quem foi a primeira pessoa no universo que um dia intentou ser igual ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra? Está no capítulo 14 do livro de Isaías, versículo 12 a 14. Foi o diabo. Ele era um anjo de luz, chamado Lúcifer, e que disse para si mesmo, subirei e farei o meu trono igual ao trono do Altíssimo. Foi lançado por terra. Lançado por terra, ele foi ao Éden, onde estava o casal, criado por Deus, vivendo em felicidade, e ali então ele tentou a mulher quando disse, é verdade que Deus proibiu comer de todos os frutos do jardim? A mulher disse, não, Deus proibiu comer apenas do fruto que estava, da árvore que estava no meio do jardim. E ele sarcasticamente, maliciosamente disse, Deus proibiu porque ele sabe que quando vocês comerem do fruto da árvore que está no jardim, vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Engendrou na mente da mulher a ideia que ele próprio já havia tido de ser igual a Deus. E daí diz a Bíblia que por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, em vez de se tornarem iguais a Deus, caíram em desobediência, e a situação que nós vemos é essa na qual vivemos. Então, quando uma pessoa adere ou se torna adepto do mormonismo, ele deve sentir que a sua grande recompensa não é ir para o céu. A sua recompensa é ele se tornar um Deus. E aí está a doutrina que hoje existe no mundo chamado pagão, de se tornar igual a Deus, como ensina o budismo, dentro da doutrina do panteísmo. Todos somos deuses. Nós não somos deuses e nunca seremos deuses. Nós somos seres criados, seres finitos. Deus é um ser infinito. Logo, a criatura não pode chegar ao Criador. Enquanto Deus é eterno, nós fomos criados. Consequentemente, essa ideia é satânica. Vou repetir, é satânica de envolver a mente do homem com a ideia maluca de alguém se tornar igual a Deus. É o que pretende o mormonismo, dentro de uma palavra chamada exaltação. Eu vou ser igual a Deus, vou ganhar um planeta e vou povoá-lo da mesma forma que o Deus do nosso tempo criou o seu planeta Terra e está habitando como Deus, governando o presente mundo. Então, essa ideia não tem consistência na palavra de Deus, e é um outro evangelho acerca do qual o apóstolo Paulo mandou que tomássemos providências. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina bíblica,
não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Quem o saúda tem participação nas suas más obras. Segunda Epístola de João, versículos 10 e 11. Com relação a outro Jesus, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 4. Então, previno a família que estou à disposição para fornecer material, informações e visitar a família se achar necessário que nós estejamos lá. Mas uma doutrina espantosa que está no livro chamado Doutrina e Convênios. Recomendo à família que está aguardando a visita de pessoa dessa religião que abra o livro Doutrina e Convênios na seção 132, nos versículos 61 e 62, e leia em voz alta para vocês ouvirem. Lá está escrito que se um homem desejar desposar uma virgem, desde que ela não tenha comprometimento com qualquer outro homem, ele está justificado em se casar com ela. Se ele desejar uma segunda virgem, que não tenha comprometimento com outro homem, ele está liberado para casar-se com a segunda virgem. Até 10 virgens ele pode casar-se. Isso chama-se poligamia. Agora confronte com Mateus 19, versículos 4 a 5. Quando Jesus repete o Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Frequentemente nós recebemos notícias do exterior, mormente dos Estados Unidos, de famílias, às vezes com 5, 6 mulheres para um marido. Logo, onde vai entrar uma pessoa que ouve e aceita estas palavras traduzidas por Joseph Smith e que constam desse livro Doutrina e Convênios, que são revelações, segundo ele, que o próprio Jesus lhe deu. Pastor, Eugênio Batista pede para explicar Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. O que é o cordão de 3 dobras? Cordão de 3 dobras, pode ler. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nós queremos dizer que a linguagem de Eclesiastes, no capítulo 4, está falando da oportunidade de vivermos como seres gregários. Então diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então aqui está falando, como dissemos, da solidariedade que deve haver entre nós seres humanos. É melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta, o companheiro caído. E no caso de casamento, marido e mulher, e a terceira dobra é Deus no centro da casa. Como disse o livro de Salmos, se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos os que ali ficam. Então há famílias que se constituem e excluem Deus do centro da família. Não tem preocupação em dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
vivem isoladas de Deus, marido e mulher não querem saber de igreja, não levam seus filhos à igreja, não aceitam a recomendação de Deus para servirem a Deus, para lerem a sua palavra juntos, para receberem orientações, e o casamento se desfaz, se dilui. Mas havendo essa terceira dobra, ela segura o casal. Dificilmente uma família que serve a Deus não tem consistência no lar. Então, é oportuno que nós coloquemos Deus na nossa vida de casados.